Olá, você já ouviu falar em transtorno obsessivo compulsivo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma doença mental grave e está ligada à ansiedade. No Alerj Debate de hoje, vamos discutir sobre esse mal que afeta cerca de 1 a 3% da população no estado do Rio de Janeiro. É que no mês de abril é realizada uma campanha estadual de prevenção e conscientização desse transtorno. E para falar sobre esse assunto aqui no estúdio da TV Alerj, o deputado Sabino, o médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, Dr. Rafael Garcia, e Ivan Abelha, economista e paciente de TOC. Deputado Sabino, a Lei 5563 de 2009, de sua autoria, propõe aos portadores desse transtorno o quê? Olha, fundamentalmente, a lei surgiu de um contato que tivemos com a RioStock, que é uma instituição da sociedade fluminense, que busca identificar e ajudar os pacientes com o transtorno obsessivo compulsivo. O nosso desejo, então, foi articular a sociedade com os governos estaduais, municipais, através das estruturas governamentais, possibilitando a ajuda, a sensibilização e a informação para a sociedade. Isso que nos mobilizou a trazer essa lei para a aprovação da Alerj. O que a Alerj tem feito para melhorar a condição de vida dessas pessoas, desses portadores? Em primeiro lugar, a Alerj aprovou a lei, sancionada pelo governador Sérgio Cabral, e tem trabalhado particularmente junto à RioStock, em parceria com a RioStock, em programas de informação, de divulgação, até porque as informações que nós temos é que o TOC afeta profundamente as famílias, afeta na relação pessoal, afeta no emprego, afeta na carreira profissional das pessoas, e a Assembleia deseja, então, trazer à sociedade mais informação. No mês de abril, então, existe essa campanha estadual. Qual a programação dessa campanha? Fundamentalmente, nós nos articulamos inicialmente com a Secretaria de Estado de Saúde e com a Secretaria de Estado de Educação, porque o nosso desejo era que, particularmente, os professores, inicialmente da rede estadual, mas posteriormente todos os professores, começassem minimamente a aprender a identificar nos seus alunos a existência do TOC. Até porque esses alunos acabam sendo, de alguma maneira, discriminados, passam por sofrimento nas escolas, muitos deixam, inclusive, as atividades escolares, abandonam os estudos, e, inicialmente, nós iríamos trazer essa contribuição via Secretaria de Estado de Educação, mas também com a saúde, porque com a saúde nós queríamos disponibilizar uma rede maior de atenção, de acompanhamento, de tratamento aos portadores. É assim que a Assembleia vem trazendo a sua contribuição. Ok. Doutora Rafael Garcia, gostaria que você explicasse para a gente por que o TOC é uma doença considerada grave. O TOC é uma doença mental, como qualquer outra, e ela interfere nas atividades da pessoa. Então, ela pode impedir o portador, de trabalhar, porque ela ocupa a maior parte do dia, ela pode interferir no relacionamento da pessoa com a família, porque ela impede, um bom relacionamento impede a pessoa de exercer o seu papel na família e exercer seu papel social fora do trabalho da família, com os amigos, com o relacionamento familiar, com a comunidade. Ela impede a pessoa de exercer suas responsabilidades e de ter os seus direitos garantidos durante os momentos graves da doença. Os sintomas da doença, eles interferem diretamente na capacidade da pessoa de fazer outras coisas que não é doença. Então, a pessoa costuma repetir várias coisas ou ficar pensando numa coisa que poderia ter feito e não fez e se prender aquilo de maneira que ele deixa de ser uma pessoa produtiva para si mesmo e para a sociedade e passa a não produzir. Isso é uma coisa de gravidade. É uma pessoa que deixa de ter uma vida produtiva. Por isso é uma doença que pode ser muito grave. E como que ela se manifesta? Tem vários tipos de TOC? Tem vários tipos de sintoma. Em geral, o paciente tem 2 sintomas, obsessões e compulsões, que daí vem o nome transtorno obsessivo compulsivo. Obsessões são pensamentos repetitivos que vêm na cabeça da pessoa de novo, sem a pessoa ter controle sobre elas. São pensamentos desagradáveis, normalmente, de que a pessoa pode ter feito alguma coisa de errado ou ter cometido algum descuido e por isso tem uma consequência catastrófica. E as compulsões, por exemplo,
São as coisas que a pessoa faz para se certificar de que aqueles pensamentos não são verdadeiros ou que eles não vão ter consequências. Por exemplo, eu estou com as minhas mãos sujas, eu tenho que lavar as minhas mãos várias vezes e perder muito tempo com isso. Ou eu tenho que voltar em casa e ver se eu não fechei o meu gás, por exemplo, em consequência das obsessões. Então, esses são sintomas que causam o maior sofrimento do paciente. Para quem estiver em casa e não ficar preocupado. Às vezes a gente costuma checar se o carro ficou fechado ou a porta da casa. Isso é uma vez ou outra. Para as pessoas que estão em casa, isso é uma coisa que se torna compulsiva na vida, né? Exatamente. Isso só é considerado um transtorno no momento que passa a prejudicar a pessoa. A pessoa tem que ter um sofrimento com isso, tem que ter um prejuízo familiar, social ou no trabalho para isso ser um problema. Então, quando começa a ser o toque, é quando se torna um problema para a pessoa começa a sofrer com isso e perde compromisso, como o Ivan estava falando aqui também, né, Ivan? Você é economista, você tem um tipo de toque, queria que você contasse a sua história. Quando que você descobriu que você tinha toque? Pois é, o toque ele começou cedo comigo, né? Só que eu não percebia. Eu fui acumulando sintomas antes dos 15 anos, com certeza, mas eu só fui descobrir isso depois dos 30. Né? Então, o toque ele vai te acompanhando, ele vai evoluindo junto contigo, você vai agregando sintomas e você vai convivendo com isso. Por exemplo, na escola, na universidade, ele não me afetou. Até pelo contrário, ele em certas coisas ele ajuda, porque eu era muito organizado, muito disciplinado, perfeccionista. Então, até certo ponto ele foi evoluindo comigo sem me prejudicar. Agora, na vida profissional, não. Aí o toque começou a me prejudicar porque eu, sendo perfeccionista demais, eu segurava muitas das coisas. Verificação é compulsivo, você verifica um relatório 2, 3, 4, 5, 10 vezes, assim, excessivamente. E aí você começa a entregar seus trabalhos com atraso, você chega a atrasar o trabalho, você falta trabalho. E, enfim, no começo, então, eu tinha esses sintomas e não sabia. A partir do momento que eu descobri que eu tinha os sintomas, eu passei a ter vergonha, passei a esconder o pessoal. Por final, quando você se trata, quando você começa o tratamento, aí finalmente você começa a combater esses sintomas e ter novamente controle sobre a sua vida. Doutor Rafael Garcia, como é o tratamento para o paciente de toque? Olha, o paciente com toque, normalmente chega depois de muito tempo de evolução da doença, porque é uma doença que ainda não tem muita divulgação, então ele chega mais grave, porque a doença é progressiva, como o Ivan falou, você vai acumulando sintomas, e o paciente normalmente já chega grave, já chega com muitos sintomas, e a gente dá preferência de tratar o paciente da melhor maneira possível para que ele tenha o melhor resultado o mais rápido possível. Isso a gente faz com tratamento combinado. Normalmente o paciente toma uma medicação e faz terapia cognitivo-comportamental, que são as duas intervenções que a gente sabe que tem evidência, que funcionam. Eventualmente um paciente pode fazer uma coisa ou outra sozinho, mas o ideal, o mais adequado, o mais provável de que o paciente melhore é fazendo os dois ao mesmo tempo. É um tratamento de um período prolongado e em que os sintomas vão progressivamente diminuindo e se desfazendo em si como eles começaram. Você vai desfazendo aqueles comportamentos compulsivos e as obsessões vão melhorando com a dissolução dos comportamentos compulsivos, a medicação vai fazendo efeito e a pessoa, ao longo de um período de alguns meses, tem uma melhora importante dos sintomas. É mais fácil diagnosticar num adulto ou numa criança? O diagnóstico normalmente não é fácil. Existem casos estereotípicos que são fáceis. As crianças têm sintomas parecidos com os adultos. Normalmente as crianças não sabem que aquilo ali é inapropriado. Você precisa ser adulto para ter essa noção do que o que você sente é inadequado. Mas para o clínico não faz muita diferença o diagnóstico entre criança e adultos. Às vezes o diagnóstico do toque é difícil, independente de ser criança ou adulto. E tem cura? Tem tratamento. Falar de cura em medicina é difícil. Tem controle, muitos pacientes ficam completamente assintomáticos, mas são pacientes que a gente segue por muito tempo para evitar que os sintomas voltem, porque os pacientes tendem a melhorar os sintomas e se abandonarem o tratamento ou abandonarem o acompanhamento, os sintomas podem voltar. Então a gente acompanha por muito tempo, por isso que a gente não fala de cura, a gente fala de melhora de tratamento, como pressão alta, como diabetes, como outras doenças de medicina. Como a família pode ajudar uma pessoa dentro da família que tem o toque? Às vezes a família olha e fala, gente, o que está acontecendo?
como a gente falou, essa criança, esse adulto é diferente. E ou se não está com manias, estressa o pai, estressa a mãe, como que a família se une para ajudar? A melhor forma de ajudar o paciente é com informação. Informação é o melhor aliado do paciente e da família do paciente com toque. A família tem que compreender o sintoma tão bem quanto o paciente e, frequentemente, tão bem quanto o médico e quanto o psicólogo que tratam. E eles têm que entender como não reforçar os sintomas, como não participar dos rituais. Frequentemente, os familiares ajudam os pacientes a fazerem a compulsão, dão reasseguramento, vão olhar e checar as coisas pelo paciente, e isso acaba prejudicando, porque você está contribuindo, você está participando daquilo. Então é importante você ter uma postura familiar, de compreensão mais firme de que você não vai participar daquilo, que se você participar daquilo, você vai prejudicar o paciente. Pode acontecer com um irmão, um tio, a mãe que está ali, uma pessoa na família tendo toque, o outro vendo aquilo, pode também ter ou não? O toque é uma doença muito genética, então frequentemente familiares de pacientes com toque têm toque, mas ele não é contagioso socialmente, né, nesse sentido. Você pode participar das compulsões, mas se você trata o paciente com toque, as outras pessoas da família que se fazem compulsões secundariamente ao que o paciente faz, também deixam de fazer porque o paciente não tem mais necessidade daquilo. Quais as principais manias, o principal transtorno dentro de casa? É o da limpeza, ou é o da organização, ou a gente estava conversando aqui que não usa cores, não fala palavras? O que é mais comum? Todos são... O mais comum no Brasil é de segurança, de agressão, na verdade. A pessoa que checa a porta, checa o gás para ver se não explodiu, ou que checa a porta para ver se alguém não... se alguém vai entrar e matar a família, que esse é um pensamento muito frequente na prática clínica. E isso causa problemas familiares e problemas para o paciente em igual. Assim, o que causa, o tamanho do problema é a gravidade do transtorno, não é exatamente o tipo de sintoma. Pode ser um paciente com manias de lavagem, ou de compulsões de lavagem, tecnicamente falando, ele pode ter sintomas tão graves quanto um de checagem. E ter tanto transtorno na família quanto isso. Menos o tipo de sintoma, mais a gravidade do próprio transtorno. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Alerj Debate falando a respeito do transtorno obsessivo compulsivo. Eu volto já já, é só um instante.